Boa tarde a todos, professor Eder falando, retornando para mais uma videoaula, hoje abrindo o capítulo 2, com a aula 3, a formação territorial do Brasil. Então, nas aulas anteriores, nós concluímos o assunto do capítulo 1, né, através de duas aulas, onde nós conversamos sobre aspectos do território brasileiro, seus limites, sua área, né, vimos esses aspectos de uma forma geral. Então, hoje nós vamos começar a compreender como esse território brasileiro ele se formou, né? De onde partiu esse início, quais são as características, o que nós podemos passar para vocês em relação a isso. Então, tudo começou com esse momento histórico aqui, né, por volta, essa gravura aí retrata, né, do ano de 1592 e retrata as viagens, né, que partiam de Lisboa, de Portugal, né, a capital de Portugal, para o Brasil. Então, a partir desse momento histórico aí, onde os portugueses vinham, né, nessas embarcações eram enviados para o Brasil para viver na colônia, desenvolver a colônia, explorar essa colônia, né, repassar sua forma de ver o mundo, né, sua cultura. A partir desse momento em que essas viagens se iniciaram e que o português teve contato com o indígena, foi que começou, de fato, a formação do nosso território brasileiro lá por volta do ano de 1500, ok? Então, esse aí foi um momento que marca o início, né, dessa convivência que no início não foi nada amistosa entre os portugueses e entre os nativos indígenas do território do Brasil, a partir das suas relações, a partir do seu contato, né, da sua convivência, que foi sendo formado o povo brasileiro e o território também, qual a gente, no momento, ocupa. Então, em 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses, nós tivemos como característica a tomada de territórios indígenas. Vários territórios foram tomados das mãos dos indígenas, né? Os portugueses se apossaram desses territórios e passaram a ocupá-lo e explorá-lo, né? A primeira coisa que eles fizeram foi promover a devastação de parte da Mata Atlântica, que era a principal vegetação que tinha ali em contato do continente com o oceano. Então, para avançar adiante no território, para entrar, né, para adentrar o território, logo que eles desembarcaram, eles começaram com esse processo de desmatamento. E, em seguida, já começaram com o processo de exploração, né, que era buscando qualquer tipo de artigo ou promovendo, né, atividades que dessem lucro por meio do comércio. Então, uma das primeiras atividades que eles colocaram no Brasil foi a cultura da cana-de-açúcar, mas não foi só ela, certo? Então, nós tivemos três principais atividades nesse período. A primeira foi a exploração do pau-brasil. Eles perceberam que existia uma espécie vegetal aqui que era diferente das outras que eles já tinham visualizado pelo mundo, que além da madeira ser bastante resistente, né, e ser utilizada para a produção de utensílios, ela também tinha uma seiva, né, um líquido avermelhado, a qual ele saía, soltava quando era cortada, né, essa árvore, essa, essa vegetação, e esse líquido, essa seiva era utilizada como tintura para tecidos, para pintar tecidos na Europa, certo? A segunda atividade foi a cultura da cana-de-açúcar, devido às condições que o território brasileiro oferecia, né, ao clima, ao calor, aos solos férteis. E aí, então, nós tivemos o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, né, plantações de cana no Nordeste para a fabricação do açúcar, que era um artigo de luxo, vendido a peso de ouro na Europa. E, em seguida, nas áreas desmatadas, né, começou-se a criar animais de grande e médio porte, né, ou criações de gado realizadas
nesse território que já tinha sido explorado para a retirada da madeira. Então, muitas expedições foram realizadas pelo território em busca de riquezas, e nós vamos ver alguns exemplos dessas expedições, né, que eram chamadas de bandeiras ou entradas. Então, aqui nós tínhamos a construção dos espaços e a economia no século XVI, né, o local que era ocupado pelos portugueses. O nosso Brasil, então, era correspondente apenas a essa área que vocês estão vendo aqui, tá? Essa área aqui, isso aqui era o nosso Brasil naquela época, tá certo? Existia a linha do Tratado de Tordesilhas, que era essa linha que delimitava aqui o nosso território, tá certo? Essa linha aqui, ó, ela delimitava o lado que era português, que era esse lado, e o lado que era espanhol, que era as terras a oeste. Então, o nosso Brasil ele se resumia somente a essa parte aqui. Então, essa parte era ocupada com a exploração aqui da área de ocorrência do pau-brasil. Então, a gente tinha os espaços de exploração do pau-brasil correspondente a essa área aqui, verde, tá? Que vinha de Olinda, mais ou menos, até Santos, ok? E com algumas plantações de cana-de-açúcar durante o período, né? Em São Jorge dos Ilhéus, em Santa Cruz, em Porto Seguro, tá? Em Nossa Senhora da Vitória e no Espírito Santo. Então, todas essas áreas aqui eram áreas produtoras de cana-de-açúcar, ok? Então, o domínio português se dava às terras a leste e o domínio espanhol nas terras a oeste, segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, esse era o nosso Brasil nesse período, ok? Sigamos então. Nos séculos 17 e 18, nós tivemos a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494 e depois foi preciso assinar o segundo tratado em 1750, chamado Tratado de Madrid, porque houve um descumprimento do que tinha sido feito o acordo anterior com os espanhóis, né? Onde as terras a leste eram portuguesas e as terras a oeste eram espanholas. Então, por descumprimento por parte dos portugueses, foi preciso assinar um novo tratado em 1750 para estabelecer, né, as novas áreas territoriais de cada nação, de cada potência econômica. Então, esse descumprimento ele teve um motivo. Os portugueses descumpriram o acordo do Tratado de Tordesilhas, por quê? Porque eles começaram a avançar para a parte interior do Brasil. Eles começaram a entrar para um território que não era deles devido à expansão da atividade pecuária e pela busca pelas drogas do sertão no interior do território. Né? O que eram essas drogas do sertão? Era o nome dado a alguns produtos extraídos da floresta amazônica, né? A castanha, a canela, o cacau, cipós, né? E raízes que tinham propriedades medicinais para fazer chás, né? Para cura de feridas, né? De algumas doenças. Então, por conta dessa busca, né, por drogas do sertão e pela expansão da atividade pecuária, os portugueses acabaram invadindo um território que não era deles, avançaram para o interior do Brasil. Né? Então, mais ou menos o que aconteceu foi isso, né? Nós tivemos esse avanço, né? E esse avanço ele foi desse lado para esse lado aqui, ó. Os portugueses acabaram passando dessa linha estabelecida, né? Por quê? Porque eles estavam em busca de novas atividades, novas riquezas econômicas, né? E aí, com a expansão de atividades que já existiam, eles acabaram descumprindo esse acordo. E aí eles passaram a ter conhecimento desse interior do Brasil, né? Essa parte aqui que estava já ocupada era o litoral, que é a parte de contato do Oceano Atlântico com o continente, né? Com essa borda aqui do continente, tá? Isso aqui é o litoral, mas o interior do Brasil, ele não era ocupado ainda. Ó. Existia um limite entre essas terras e não havia essa ocupação. Então, devido a esses motivos de busca de novas riquezas, então os bandeirantes acabaram invadindo esse território que não era
território estabelecido pelo acordo anterior, certo? O bandeirismo, gente, ele ganhou esse nome devido a serem expedições de colonos, né, de portugueses e índios em busca de riquezas pelo território, pelo interior. Então, o bandeirismo ele teve uma importância para o Brasil, né, porque ele descobriu, conquistou e ocupou o interior desse Brasil. Foi por causa dessas expedições que a gente foi descobrindo novas terras, né, novos espaços que antes não eram ocupados. Então, muitas vilas, muitas cidades foram fundadas nessa época, tá? E houve uma grande exploração do potencial econômico do país, na busca de novas atividades econômicas para o país. Existem três tipos de bandeirismo ou sertanismo, né, também como é chamado. Então, tem o bandeirismo ou sertanismo apresador, o sertanismo minerador e o sertanismo de contrato. Então, nós podemos usar essas palavras-chave para definir. Então, o sertanismo apresador, a sua função era aprisionar e vender índios como escravos. O sertanismo minerador, ele tinha como objetivo procurar minérios, né? Ouro e pedras preciosas. Tá? E o sertanismo de contrato, ele tinha como objetivo buscar e capturar negros que fugiam e também destruir os quilombos, que eram os locais onde eles se organizavam, né, onde eles se juntavam. Então, na busca e na captura dos negros, no caminho, eles também encontravam índios e os escravizavam também. Tá certo? Então, esses três tipos eram os principais tipos existentes naquele período: sertanismo apresador, sertanismo minerador e o sertanismo de contrato. O primeiro para aprisionar e vender índios, o segundo para procurar ouro e pedras preciosas, e o terceiro para buscar e capturar negros e destruir quilombos. Ok? Então, foi mais ou menos assim que nós tivemos a formação inicial do território brasileiro, né? Então, aqui nós temos um mapa desse período, chamado de sertanismo de bandeirismo apresador, né? Onde a função, eles partiam daqui, ó, dessa localidade, tá? Ali próximo ao Rio de Janeiro e São Vicente, e entravam por essas rotas aqui, tá? Essas várias rotas que existiam aqui em busca de novos índios para aprisionar e vender como escravos, né? Até seguir por rotas mais profundas para o interior do Brasil, em busca desses índios, né? Cada uma dessas expedições tinha aí o nome de um representante, né, que fazia a busca por esses novos escravos, né, por esses novos indígenas que trabalhariam em trabalhos forçados para os colonos, certo? E o bandeirismo minerador e de contrato, ele teve outras rotas, né? Essas rotas já foram diferentes. Você vê aqui que nós tivemos uma pequena rota para cá, duas pequenas rotas para cá, para o interior do Brasil, e a maioria das rotas, né, foram rotas aqui próximas ao litoral ou seguindo na direção norte. Então, essa daqui eram as rotas do sertanismo minerador. Já as rotas do sertanismo de contrato, né, elas estavam todas concentradas aqui, ó, nessa zona aqui do Nordeste brasileiro, onde nós tínhamos muita incidência de escravos, né? Muitos escravos trabalhavam nas propriedades, né, que produziam a cana-de-açúcar. Então, muitos escravos fugiam nessa área aí, cansados de apanhar, cansados de serem alimentados, cansados de serem mal alimentados, dos castigos que sofriam, eles acabavam fugindo. E aí existiram muitas expedições para recapturar esses escravos que fugiam dessas propriedades. Ok, gente? Bom, então, pessoal, a formação do território brasileiro, ela seguiu mais ou menos esse caminho, né? Hoje na aula nós conhecemos inicialmente essa formação e nas aulas seguintes nós vamos
avançar um pouco mais no conteúdo, né, e mostrar outras características dessa formação do território brasileiro, ok? Agradeço, então, a atenção de todos. A atividade será postada junto com a aula, onde vocês deverão resolver, tirar a fotografia e enviar por e-mail ou via WhatsApp, caso tenha algum problema, certo? Agradeço, então, a atenção de todos, desejo uma boa semana de estudos e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.